Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. A gente vai ler esse versículo só para nos ser apresentado aqui o autor deste livro, Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Querido Pai, nosso Deus, nosso Senhor, como é bom poder, ó Deus, estar aqui novamente, junto com aqueles que de coração puro invocam o Teu nome. Como é bom, ó Deus, poder cantar esta oração a Ti, Tu me susterás. Como é bom, ó Deus, poder ser lembrado da graça imerecida, do Teu amor demonstrado através do Teu Filho na cruz. Como é bom, Santo Deus, podermos mais uma vez fazer aquilo que talvez seja o que de mais importante podemos fazer durante a semana. Nos reunirmos para adorar o Senhor. Nos reunirmos para estar mais uma vez diante da Tua palavra. E rogamos, meu Pai, que esse tempo seja do Senhor, seja da Tua palavra, e que o Senhor venha mais uma vez nos falar por meio dela. Em nome de Cristo. Amém. Amém? Hoje nós vamos iniciar uma nova sequência de mensagens. Iremos acompanhar agora a vida de Jesus, como está narrada aqui por um dos seus discípulos, que é Mateus, também conhecido como Levi. Esse versículo que nós lemos no início, exatamente esse momento em que Jesus Cristo ele chamou Mateus para o seguir, para ser um dos seus discípulos. Depois, no capítulo 10 do livro de Mateus, vai ser listado lá os 12, que seriam os apóstolos, e esse Mateus é um desses 12, é um dos discípulos de Jesus Cristo, um dos apóstolos de Jesus Cristo, e ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever esses 28 capítulos. Depois o livro foi dividido em 28 capítulos, falando aí sobre a vida de Jesus Cristo. Hoje a nossa mensagem aqui, ela tem um caráter mais introdutório, será mais uma apresentação do livro de Mateus, para então depois nós começarmos a ir mais devagar, começarmos a mastigar o livro. Se você for um pouco parecido comigo, quando você recebe um pacote, antes de você abrir logo o pacote, você dá uma olhada por fora, olha várias informações, para então depois você abrir aquele pacote e matar a curiosidade olhando o que tem lá dentro desse pacote. Esse nosso estudo é como se nós fôssemos dar uma olhada na parte exterior do pacote. Iremos olhar para esse livro de Mateus dessa perspectiva mais externa, e então, a partir do próximo domingo, nós iremos abrir o pacote e estudarmos de forma mais detalhada o seu conteúdo. Então, nessa mensagem mais introdutória, nós iremos nos ater aí ao título do livro. Qual é o título aí do livro? No capítulo 1, acima do capítulo 1, lá tem o Evangelho segundo Mateus. Esse é o título desse primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. E vai ser esse também o tema da nossa mensagem introdutória, o Evangelho segundo Mateus. Eu gostaria de destacar aqui as duas partes desse título, para então termos uma noção do conteúdo dele. A primeira parte é o Evangelho.
Nós sabemos que essa palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias, e nesse sentido de uma boa notícia, de uma boa nova, essa palavra evangelho era usada mais para se referir a uma proclamação oral. Se tratava de uma notícia que era transmitida por meio da fala. Alguém iria chegar com essa notícia e iria proclamar, iria falar essa boa notícia. Agora, a maneira como o termo evangelho está sendo usado aí no título desse livro, vai um pouco além da ideia de transmitir uma boa nova, uma boa notícia. O conteúdo do livro aqui, no caso, não é apenas a transmissão de um comunicado, não é apenas uma notícia que está sendo passada, uma informação que está sendo passada. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele ia por toda a Galileia ensinando, isso envolvia a fala, e também pregando o evangelho do reino, as boas notícias que dizem respeito ao reino. E essa mensagem do reino, parte dela era, como mostra o versículo 17, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O evangelho era a pregação dessa mensagem e era uma pregação falada. Então, quando o título do livro diz o Evangelho segundo Mateus, não significa que o livro vai trazer apenas essa notícia, apenas essa mensagem. O Evangelho, aí no título, aponta mais para o estilo literário que está sendo usado aí no livro. O que nós vamos encontrar no livro de Mateus não é apenas a mensagem que Jesus pregou, essa boa notícia sobre o reino. O livro não se atém apenas à fala de Jesus Cristo. Assim como os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, esse livro, Mateus, ele registra os fatos acerca de Jesus e também os ensinos de Jesus. Então, nesse aspecto de o livro apresentar os fatos sobre Jesus e a fala de Jesus, nesse aspecto o livro ele é de um estilo literário, podemos dizer, narrativo. Agora, alguns especialistas, e eu não sou um desses especialistas, alguns desses especialistas em estilo literário vão afirmar que os evangelhos são narrativas ou uma subcategoria de narrativa. Outros consideram que a maneira como os evangelhos foram escritos constitui não uma narrativa em si, mas um estilo literário próprio, algo mais singular. Por exemplo, um comentarista talvez conhecido dos irmãos, o Carson, ele diz o seguinte: parte do material é organizado em linhas temáticas e parte de acordo com uma cronologia vaga, ou seja, Mateus, quando ele foi escrever esse livro, ele procurou arranjar o que ele iria apresentar no livro de um modo mais temático, não focando tanto na cronologia, embora ele também use a cronologia. Ainda outras partes maiores, chamadas perícopes, são ligadas por uma combinação de palavras-chave, temas, afirmações do Antigo Testamento, gênero e lógica coerente. Ou seja, o autor aqui, Mateus, ele, na verdade, usa elementos de vários estilos literários. Ele não se atém apenas a um estilo literário, então conhecido, mas a vários elementos de estilos literários. E aí, como afirma Carson, o resultado não é exatamente uma história. O que nós teremos aqui não é uma história sobre Jesus. Também não é uma biografia, que não é a biografia de Jesus Cristo. Também não é um tratado teológico, ou uma confissão, ou um catecismo. Também não se trata apenas de um escrito para homenagear Jesus Cristo, nem uma epístola, embora não seja
uma destas coisas, mas todas estas coisas estão presentes aí no livro, como vai argumentar Carson. Então, pensando no livro como algo maior que uma narrativa, além de uma narrativa, o autor ele não se atém apenas a narrar os fatos, a apresentar os fatos, como faria um historiador comum. A gente vê esse autor aqui tentando ser argumentativo. Ele tenta convencer o leitor, a partir daquilo que ele apresenta, a abraçar a mesma fé que ele, Mateus, tem. Por exemplo, no capítulo 1, ele narra como se deu o nascimento de Jesus Cristo. Ele narra no versículo 21 que o anjo falou a José dizendo o seguinte, Mateus 1 e 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é Mateus narrando, mas agora no versículo 22 e 23 ele vai tentar argumentar, chamar o leitor para abraçar a fé que ele tem, dando essa explicação. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Um historiador comum não iria dar essa explicação aqui, apenas se ater a esses fatos. Mas nós vemos aqui o autor tentando nos convencer a abraçar as mesmas convicções e fé que ele tem. No capítulo 2, versículo 23, quando Jesus Cristo voltou com seus pais do Egito, tinha fugido para lá para se livrar de Herodes que tentava matá-lo. Então, versículo 23 diz, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, até aí a narração, mas agora ele vai trazer esse argumento, uma palavra para tentar convencer o seu leitor, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ele está dizendo, isso aí que aconteceu, de ele ter fugido para o Egito, voltou do Egito e foi morar em Nazaré, isso foi para se cumprir aquilo que tinha sido dito pelos profetas. Então, esse autor, ele busca convencer também os seus leitores. Mas aí talvez você esteja se perguntando, e daí? Qual a importância de eu saber se o livro é uma narrativa ou não? Qual é a importância de eu descobrir qual é o estilo literário do livro? Qual seria a importância de eu saber se o livro é uma narrativa, ou se é uma poesia, ou se é uma epístola? Não basta só ler. Irmãos, o nosso objetivo como cristãos, e que somos o povo da Bíblia, guiados pela Bíblia, como cristãos, o nosso objetivo não é apenas ter o livro, e nem apenas ler o livro. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 30. Atos 8 e 30. O Espírito Santo tinha orientado Filipe a se aproximar lá de uma carruagem. No versículo 30 de Atos 8 diz, correndo Filipe, ouviu o eunuco que estava na carruagem, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Não bastava apenas ler, ele estava lendo e ele vai mostrar que ele não estava entendendo. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então esse texto deixa claro que não basta a leitura, é necessário a compreensão. Voltando ao Evangelho de Mateus, capítulo 13, na parábola do semeador, ou na parábola dos solos, quando Jesus Cristo faz a interpretação daquela semente que caiu num solo fértil, ele vai explicar no versículo 23, Mateus 13, 23.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E se você for observar o solo espinhoso, o solo rochoso, o solo à beira do caminho, não tem dizendo que eles compreenderam. Todos eles ouviram, mas somente esse quarto solo houve a compreensão. Não basta apenas ouvir ou ler a palavra, é necessário a compreensão. No capítulo 12 aí de Mateus, quando Jesus Cristo é ali questionado pelos seus discípulos estarem colhendo espigas no dia de sábado, Jesus Cristo vai perguntar o seguinte no versículo 3, Mateus 12, 3. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? E eles tinham lido. Ou não lestes, no versículo 4, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, e aqui é uma citação do Antigo Testamento, e Jesus Cristo mostra a importância de compreender o significado. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque eles não tinham entendido o significado, eles tinham condenado inocentes à morte. Veja como a compreensão, ela vai nos levar a uma ação, seja certa ou seja errada. Dependendo da compreensão, você vai agir corretamente. Se a sua compreensão for correta, a ação será correta. Se a compreensão for incorreta, a ação será incorreta. Isso nos mostra, irmãos, que precisamos ir além de ler o livro. Precisamos compreender o seu significado. E não basta dar qualquer significado ao texto. Esse significado não é com base no que nós achamos. Nós temos que descobrir qual é o significado original, a intenção do autor. Quando Mateus escreveu, o que é que ele queria dizer, o que significava as palavras que ele dizia, para não acontecer de condenarmos inocentes, para não acontecer de errarmos. Uma compreensão correta do texto nos levará a um comportamento correto. Uma compreensão errada, uma compreensão equivocada, vai nos levar também a um comportamento errado. E aí, nem dá para dizer quem nem lê, esse aqui não entende, se não busca a palavra de Deus, nem ao menos para ler, esse pior ainda. Agora, a compreensão correta de um livro ou de um texto passa pelo discernimento do seu estilo literário. E para cada estilo literário, há cuidados, há ferramentas próprias a serem usadas nessa busca pela compreensão, pelo significado. Há ferramentas a serem usadas nesse processo de interpretação. Você, por exemplo, não lê a bula de um remédio do mesmo jeito que você lê as Crônicas de Nárnia. Você entende que são estilos literários diferentes e você busca entender conforme o estilo literário que está sendo aplicado ali aos textos. Com isso, irmãos, o que eu quero dizer é que a leitura, o estudo e a meditação da Bíblia é algo sério. A pregação dos textos bíblicos exige fidelidade de compreensão do seu significado. E o meu objetivo aqui nesse ponto não é dizer, olhem, prestem atenção, o estilo literário de Mateus é X,
por causa disso, e isso e isto. Não. O meu objetivo é que a gente perceba que, tanto para mim, enquanto pregador, como para nós, enquanto leitores e estudantes das Escrituras, é importante compreendermos o significado do texto. E nós precisamos nos esforçar para isso. Buscar aprender como é que eu descubro o significado do texto. Discernir o estilo literário não é o fim da tarefa, é apenas o início do processo de estudo de um texto. É apenas o primeiro passo que indica em qual direção você vai seguir para chegar ao significado do texto. Estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia é uma atividade séria. E começa, na verdade, com a leitura e com uma leitura séria das Escrituras. Então, enquanto nós vamos passar alguns meses, anos, até estudando o livro de Mateus, eu quero lhe desafiar a você, em casa, ler de forma séria, várias vezes, esse livro. Talvez você possa ler a cada 2 meses, ou a cada 6 meses, que você leia, de vez em quando você leia o livro de Mateus. A ideia é que você possa ficar familiarizado com esse livro, porque isso vai facilitar a sua compreensão. Quanto mais familiarizado você estiver com o livro, é como se você estivesse fertilizando o solo do seu coração, e quando você ouvir a exposição, quando você ouvir a mensagem, aquilo que já está lá no seu coração vai frutificar mais facilmente. Então esse é o desafio, que você leia de forma séria várias vezes o livro de Mateus em casa, é uma atividade para casa, para facilitar a sua compreensão quando você ouvir aqui as exposições. Eu quero também fazer um apelo. Ore por mim. 2 Tessalonicenses 3:1, lá Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós. No caso, ele estava pedindo oração por ele, Paulo, por Silvano, Silas e também por Timóteo. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Eles eram ministros da palavra, eles pregavam a palavra, e a petição de Paulo é: ore para que essa palavra que vai ser pregada por nós, ela se propague de fato e seja glorificada. Então, minha petição aos irmãos é que, junto comigo, orem para que Deus me conceda a graça de compreender o livro corretamente, para que eu ensine aos irmãos corretamente. Que Deus me conceda a graça de ser fiel em estudar, em compreender e ensinar para os irmãos. Irmãos, cada sermão preparado envolve horas de estudo. Quando a gente chega aqui, a gente não pega aqui a Bíblia e diz: vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Não é assim que nós procedemos. Para estarmos aqui com uma mensagem para os irmãos, isso exigiu horas de estudo, horas de energia física e mental que foram empregadas. Preparar um sermão envolve lutas, luta contra a preguiça, luta contra doenças, contra o desânimo, contra a indisciplina, contra as tentações, contra o comodismo, contra a falta de conhecimento. Nós não sabemos de tudo, nós que chegamos aqui para ensinar, nós não sabemos de tudo. Muita ignorância corrigida antes de a gente chegar aqui com a mensagem. Uma luta também contra o orgulho. Preparar um sermão também envolve renúncias. É necessário, da nossa parte, sabedoria, determinação, para a gente não gastar tempo em outras coisas que também seriam boas, mas que, se a gente fosse fazer, iria tirar o tempo aqui de preparação dessas mensagens. Então, apelo aos irmãos, por favor, ore pelo pregador, para que Deus me conceda a graça de me afadigar na palavra e no ensino, e manejar bem a palavra da verdade para a edificação dos irmãos. A pregação do Evangelho
da boa notícia e também de um evangelho, de um livro da Bíblia, exige comprometimento e seriedade da nossa parte. A segunda parte do título aí do livro é Segundo Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ou o Evangelho da perspectiva de Mateus. Então, trazendo a ideia de um pacote, de novo, imagine que esse Evangelho, essa apresentação do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, é um pacote que está aqui diante de nós. Eu posso ver aqui de onde eu estou, os irmãos que estão desse lado direito podem ver, os irmãos que estão do lado esquerdo também podem ver esse pacote. E aí a gente se propõe que cada um de nós vai escrever sobre esse pacote. E aí eu decido que eu vou escrever algo sobre esse pacote para a minha família. Pensando na minha família, eu decido que eu vou apresentar algumas coisas e outras não. Daqui de onde eu estou, do que eu posso observar, há coisas que eu vou passar para a minha família e outras que eu não vou escrever, isso que eu vou passar para eles. E você aí, de onde você está, da sua perspectiva, do seu campo de visão, você também decide que vai escrever para a sua família. E aí tem coisas que você vai escrever que são coisas que eu também mencionei, e outras coisas que você vai dar ênfase são coisas que eu não apresentei no meu material. Nós estamos falando de um mesmo pacote, de perspectivas diferentes, com propósitos diferentes, para grupos diferentes. O resultado é que os nossos escritos, eles vão ter várias coisas em comum e vão ter coisas também que aparecem no escrito de um e de outro não. E aí quem pega esses dois materiais, quem tiver a oportunidade de ler o que eu escrevi e de ler o que você escreveu, vai poder ver que esses materiais eles se complementam, eles se harmonizam. Quando você lê só um, você entende, mas quando você lê os dois, há uma clareza maior, como se o retrato ficasse mais claro, mais completo. É assim que acontece com os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Citando aqui um livro tratando sobre os evangelhos, diz o seguinte: cada evangelho, se referindo a esses 4 livros, foi originalmente escrito para tratar das preocupações de uma comunidade ou grupo específico de cristãos. Ou seja, Mateus escreveu, ele tinha um grupo de pessoas em mente. Marcos escreveu, ele tinha um outro grupo de pessoas em mente. Lucas tinha um outro grupo, João tinha um outro grupo em mente. E aí, como essas preocupações de um e outro divergiam, dependendo da comunidade, os evangelhos não podiam ser todos iguais. Surgiu aí a necessidade de alguns evangelhos diferentes para as comunidades de diferentes pontos geográficos. Mas, mesmo eles, pensando em grupos específicos, talvez pela direção do Espírito Santo, esses evangelhos eles não detinham o seu valor de importância apenas para aqueles grupos. É algo que poderia abençoar também um grupo maior, comunidades de cristãos em várias partes do mundo e por várias épocas do mundo. Cada um dos evangelhos, eles contribuem de forma singular para esse retrato da vida de Jesus. Quando você então tem a oportunidade de ler os 4 evangelhos, como nós temos, a gente tem uma compreensão mais completa e clara do que foi apresentado por cada um desses autores aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. E no caso de Mateus, nesse retrato que ele apresenta da vida de Jesus, a contribuição dele enfatiza mais do que os outros enfatizam isso também, mas a gente percebe
uma ênfase maior no livro de Mateus, a realeza de Jesus Cristo. Desde o início do livro, Jesus é apresentado como participante de uma linhagem real. Ele é filho de Davi. Lá no primeiro versículo de Mateus diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogia de Jesus Cristo, de Jesus, filho de Davi. E para o povo judeu, essa ideia, o filho de Davi, era um conceito messiânico. Esse filho de Davi seria o seu rei, seria o seu salvador. O povo judeu, por séculos, eles aguardavam esse filho de Davi que tinha sido prometido pelo próprio Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, ainda nos dias do rei Davi, muito antes de Jesus Cristo, 2 Samuel 7, versículo 12, palavras do Senhor a Davi, 2 Samuel 7,12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, seria depois da morte dele, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E a partir daí vai começar no povo de Israel a expectativa de que o filho de Davi, o descendente de Davi, que iria reinar para sempre, que ele viesse, que ele chegasse. E o livro de Mateus começa mostrando que esse rei chegou, que esse Jesus Cristo, esse homem que surgiu agora no palco da história, ele é o descendente de Davi. Aqui o livro de Mateus ele faz essa conexão direta entre Jesus e Davi. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. E aí, ao longo do livro, ele vai buscar mostrar que por causa do que Jesus ensinava, por causa do que Jesus fazia, essa expectativa de que esse aí é o filho de Davi, ou será que esse aí é o filho de Davi? Essa expectativa ela ia se espalhando, ia crescendo. Por exemplo, Mateus 12 e 23, Mateus 12 e 23, quando Jesus tinha tratado ali com o endemoniado, tinha curado, 12, 23 diz: e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? No capítulo 20, versículos 30 e 31, Mateus 20, 30 e 31. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem, eles porém gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. No capítulo 21, versículo 9, quando Jesus Cristo faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, versículo 9 diz: e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E dizer que esse homem era o filho de Davi, é dizer que este era o Messias, que este era o Salvador, que este era o Rei eterno. E aqueles que discordavam de que este pobre Jesus aí é o
é o rei dos judeus, os que discordavam disso, a liderança religiosa e política da época, eles falaram com Jesus o seguinte, nos versículos 15 e 16. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Tipo assim, você não vai fazer nada, vendo aí a blasfêmia que essas crianças estão dizendo. E aí Jesus vai dizer, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. O filho de Davi, o descendente prometido de Deus, teria o seu reino estabelecido para sempre. Esse Jesus é da linhagem real, ele é o rei prometido. Não só o rei para Israel, mas o rei eterno para o mundo todo. Então, enquanto as Escrituras, elas têm como tema geral, tema predominante, o reino de Deus, o Evangelho de Mateus vem nos mostrar a chegada do rei, do filho de Davi. Mateus ele busca mostrar que Jesus é sim o Messias, prometido no Antigo Testamento. Ele é o rei dos judeus. O livro começa credenciando Jesus como o rei de Israel, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o tema que ele vai desenvolver ao longo do livro. Por exemplo, Mateus ele tem o cuidado de lá no final do seu livro mostrar a ironia dos inimigos de Jesus. Qual era a ironia? Quando Jesus foi preso, ele foi colocado lá na cruz e lá em cima a acusação dele era: este é Jesus, o rei dos judeus. Da parte dos inimigos de Jesus, eles estavam sendo irônicos. Já que ele está dizendo que é o rei dos judeus, coloque aí, este é o rei dos judeus. Isso era uma ironia da parte deles, lá em Mateus 27, 37. Mas existe uma ironia maior na situação, e a ironia é que, de fato, Jesus era o rei dos judeus. E quando Jesus morre, alguém que estava ali próximo a ele, o centurião que estava vigiando aquela situação, Mateus 27, 54, ele vai dizer, verdadeiramente, este é, ou era, o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, é sobre esta pessoa que nós estaremos estudando agora mais vezes. É sobre esta pessoa que nós estaremos falando agora mais vezes. Durante o estudo deste livro, naturalmente, o nosso foco maior vai ser Jesus Cristo. Mais do que em qualquer outro livro, a nossa atenção agora vai ser Jesus. Vai ser como se nós estivéssemos na companhia dele, caminhando com ele por onde ele foi, ouvindo os seus ensinos, ora para os discípulos, ora para as multidões. Este livro, ele traz para nós 5 dos principais sermões de Jesus Cristo. Enquanto Jesus vai ser exposto aqui nesse livro, um outro detalhe, também o nosso coração vai ser exposto a Jesus. Nós vamos caminhar com o rei, ouvir os ensinos do rei, mas é bom estarmos cientes de que este rei sabe o que se passa no nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos, como tantas vezes os discípulos que estavam lá perto dele experimentaram isso. Ao longo dessa caminhada, isso vai acontecer conosco. Algumas vezes nós vamos experimentar das coisas que os discípulos próximos ali também experimentaram. Algumas vezes Jesus confrontou a pequenez da fé deles. Outras vezes ele teve que parar para resolver conflitos entre eles. Jesus os ensinou sobre a importância de produzir frutos. Jesus os fortaleceu com promessas futuras. Jesus mostrou o seu poder por meio dos milagres. Deu um vislumbre da glória eterna no Monte da Transfiguração. Jesus ensinou sobre humildade, sobre amar os inimigos, sobre tratar da impureza do coração e muitas outras coisas.
Jesus ensinou sobre o reino eterno. Eu acredito que vai ser uma bênção ter a nossa atenção mais voltada para Jesus Cristo. Não estou insinuando com isso que os evangelhos sejam mais inspirados e mais úteis do que as epístolas, do que os livros do Antigo Testamento. Todos são igualmente inspirados e todos são igualmente úteis para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Os evangelhos, assim como os salmos, como provérbios, como o livro de Eclesiastes, como qualquer outro livro, são como uma candeia que brilha num lugar tenebroso e fazemos bem nos apegar a esses livros. Mas não é que os evangelhos estejam numa categoria acima dos outros livros inspirados, mas é que naturalmente os evangelhos, no seu conteúdo, estão mais saturados de Jesus, nos expõem mais Jesus Cristo e nos expõe mais a Jesus Cristo. Eu espero que isso não aconteça, isso que eu vou dizer agora. Queira Deus que não, mas eu imagino que também, nesse período em que nós vamos estudar o livro de Mateus, nós vamos experimentar uma maior resistência de Satanás. Durante o ministério de Jesus Cristo, foi o período que ocorreu uma atividade maior e mais intensa de Satanás e dos seus demônios. O diabo, ele ousou tentar o Filho de Deus logo no início do seu ministério. Jesus saiu do Jordão, logo que saiu do batismo, tinha acabado de ouvir a voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi transportado para o deserto e lá já estava ouvindo a voz de Satanás: já que você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Já que você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, Deus vai ordenar que os seus anjos te aparem. Já que você é filho de Deus, eu vou lhe dar tudo isso aqui, se você prostrado me adorar. Com frequência, Jesus teve que lidar com pessoas endemoniadas. Para um de seus discípulos, ele teve que dizer: arreda Satanás. E Satanás entrou em um dos discípulos, Judas. O tempo todo, Satanás estava à espreita. Parece que quanto mais falamos sobre Jesus, mais o cacho de maribondo dos demônios se atiçam. Quanto mais falamos sobre Jesus, mais Satanás se mexe para tentar nos desviar do Senhor. Então pode ser que nesse período a nossa luta contra Satanás ela se intensifique, tanto individualmente quanto como igreja. O diabo, ele não se intimida, irmãos, porque estamos andando com Jesus todos os dias, ou falando de Jesus todos os dias. Ele não tem receios de nos dizer por meio das tentações: já que você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Já que você pode depois confessar o seu pecado, faça isso agora, faça isso. Quanto mais nos apegarmos ao Rei, mais os inimigos do Rei se tornam também os nossos inimigos. E estarão prontos também a nos atacar. Enfim, o livro de Mateus é um caminho natural para conhecermos mais e melhor o nosso Salvador, que voltará a este mundo como rei. Gostaria de ler, para finalizar este versículo, Mateus 25 e 31. Mateus 25 e 31. Jesus Cristo disse: quando vier o Filho do Homem, que é Ele, na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele, no início do livro, quando ele veio, nasceu como um de nós, como um homem, ele não veio ainda para reinar. Mas ele falou desse outro momento em que ele vai voltar
E aí sim ele vai sentar no trono da sua glória, e ele então irá reinar. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então nós demos aí uma breve olhada no exterior do pacote. Espero que isso tenha despertado o seu interesse para conhecer o que tem dentro desse pacote. O que tem aí dentro do livro de Mateus? Qual é o significado dessas palavras aí no livro de Mateus? O que vamos compreender nesse livro? No próximo domingo, se Deus quiser, nós iremos começar aí pelo capítulo 1. E até lá você já pode começar a desembrulhar o pacote. Em casa você pode começar a ler o livro de Mateus. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por cada palavra que o Senhor deixou escrito para nós. Obrigado por esses homens que o Teu Espírito guiou para escrever as palavras canônicas, as palavras inspiradas. Obrigado, Santo Deus, por essa bênção que nós temos de poder, com liberdade, nos reunir aqui na quarta, no domingo, pela manhã e à noite, em outros momentos, e podermos abrir a Tua palavra e ler, estudar, podermos falar dela uns para os outros. Ó Deus, tantos lugares por aí em que não há essa facilidade. Nós temos isso. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar bem essa bênção que nós temos, de podermos, com liberdade, estudarmos a Tua palavra. E que essa facilidade, essa liberdade, não seja, ó Deus, motivo para o comodismo, mas para, de fato, nos empenharmos e buscar compreender aquilo que a Tua palavra diz. Senhor, dispõe o nosso coração a tratar a Tua palavra com seriedade, a ler, a estudar e a meditar e a ensinar com seriedade. E que assim o Senhor nos edifique cada vez mais, revele o Teu coração a nós e aproxime o nosso coração do Teu, por meio da Tua palavra. Em nome de Cristo, amém.